E aí, gurizada, beleza? Tudo certo? Tô aqui pra falar de um assunto talvez um pouquinho delicado, né? E pelo meu sorrisinho irônico, vocês já sabem muito bem onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. Mas o papo aqui vai ser bem reto, reto mesmo. E a ideia de gravar esse vídeo, ou realmente o porquê que eu quis gravar esse vídeo, porque é uma pergunta que me assolou por muito tempo. Primeiro quando eu fui aluno, depois quando eu fui questionado sobre ela na condição de professor. Então a gente sempre fica, o que eu vou dizer com relação a isso? Até que um dia aconteceu. Eu estava dando uma aula de cálculo, né? Todo mundo sabe, cálculo, aquelas equações maravilhosas, tudo aquilo. E aí veio a tão emocionante e fatídica pergunta: onde eu uso isso? Ou melhor, onde eu vou usar isso? Até conjugou no futuro, né? Será que eu vou usar um dia e tal? Aquela parada toda que passa na cabeça dos alunos. Mas sabe o que me deixou muito chateado, em outras palavras? Porque o aluno perguntar nunca vai ser um problema. Mas chateado porque a pessoa que me perguntou isso, na verdade perguntaram várias vezes, né? Mas a pessoa que me perguntou isso na ocasião, ou na primeira vez, vamos chamar assim, era uma pessoa que carregava com si naquela pergunta uma certa raiva. Então assim, a gente tem que entender que a raiva, aquela raiva, não é culpa do professor. Mas tudo bem, eu vou chegar lá. Então assim, onde eu uso isso, pra que eu uso isso? E aí vocês param e pensam, eu tenho que parar pra pensar que eu sou um professor de matemática. E aí a gente pensa que matemática por si só, ou muitas pessoas pensam que é difícil, né? E eu não tiro, vamos dizer assim, a razão dessas pessoas. Alguns tópicos são um pouco mais avançados, mas o fato é que a gente tem que gostar, se gostar melhor daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está estudando. Enfim, a gente se pergunta muitas vezes na nossa vida o que eu faço com isso, onde eu vou usar isso. E essas perguntas, elas vêm propriamente em situações em que nós não nos colocamos ali por livre e espontânea vontade. O que eu estou querendo dizer com isso? Você já parou para pensar que às vezes você faz alguma coisa, tipo um curso superior, ou a própria escola, cara. Você está fazendo lá a escola e você tem que se dar conta, você tem que lidar com matérias que eu não queria estudar isso. Você simplesmente pensa, eu não queria estar aqui, eu não queria estudar isso. Por quê? Porque alguém te obrigou a estar lá. Pai, mãe, tio, sei lá. Disseram para você, estudar é bom, né? Então assim, a gente está simplesmente carregando já antes, ou de antemão, uma certa raiva naquela pergunta. Então quando a gente pensa o que a gente está fazendo, ou o que a gente está perguntando, ou por que eu tenho que estar estudando isso, eu não queria estar aqui. Você já está se deparando com aquela dificuldade antes de qualquer coisa. Mas raciocina comigo, quando você está numa matéria, seja na faculdade, seja na escola, ou sei lá, qualquer coisa, ou qualquer lugar que você queria estar fazendo aquilo, você também se depara com dificuldades. Mas fato é que porque você queria estar fazendo aquilo, você não se questiona, ou não questiona um professor, ou alguém que está dizendo, onde eu vou usar isso? Porque você já tem na sua cabeça, um dia eu vou usar isso, eu queria trabalhar com isso, provavelmente isso vai ser útil por algum motivo. Agora, a raiva que vem antes, ela vem carregada justamente por você não querer aquilo. E alguém vai dizer assim, mas um curso superior, poxa, a pessoa vai lá no curso superior por livre e espontânea vontade. Pois é, se vocês pararem para pensar, e eu preciso dar esse depoimento aqui como professor universitário, eu já dei aula para diversos cursos, e como professor de matemática, vocês devem estar se imaginando agora. Eu sei os cursos. Matemática, física, engenharia, blá blá blá. Engana-se vocês. Eu já dei aula para agronomia, para farmácia, para cursos de biologia, ciências atuariais, jamais pensei que fosse dar. Economia, esse é um pouco mais tranquilo de imaginar, mas administração pública. Então, sim, são cursos que eu como professor jamais imaginei que iria dar aula para essas pessoas de cálculo. E aí vocês pensam, será que essas pessoas, quando escolheram esse curso superior, elas imaginaram que teriam aula com um professor de matemática? Muito provavelmente não. Então a pessoa já chega ali, eu já não queria estar aqui, e aí carrega consigo, né, esta raiva, vamos dizer assim. Mas vamos lá, não quero falar disso. O fato é que a pergunta onde eu uso isso, ela é muito, muito, muito feita, por incrível que pareça, muito mais do que vocês pensam e com uma frequência muito maior. A primeira vez que ocorreu no ensino superior, na verdade não foi no superior, mas a primeira vez que ocorreu no ensino superior, ocorreu num curso de arquitetura. Eu estava resolvendo uma conta de um limite até muito simples, como esse que está aqui na tela, e aí eu coloquei a pergunta, onde eu uso isso, né? E eu me lembro dessa, especificamente da situação da arquitetura, porque foi a primeira vez que eu pude dar uma resposta decente. É o que eu farei agora. Beleza? Para começar isso, eu preciso entender com vocês alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte: a gente estuda as coisas para usá-las muito provavelmente no futuro, ou porque alguém julgou que aquilo vai ser útil pra gente. Mas fato é que a gente carrega ansiedade, porque a gente tem problema, porque a gente quer resolver alguma coisa, eu quero logo ter um curso superior, eu quero saber, eu quero ir direto ao ponto. Essa ansiedade que é carregada com vocês, inclusive, e às vezes comigo também,
atrapalha tudo, no sentido de que a gente quer resolver as coisas logo. E as coisas não funcionam assim, a gente não resolve tudo logo. Assim é com o seu curso superior, assim é com uma aula, assim é com uma aula de matemática, assim é quando você resolve, por exemplo, apresentar para os alunos, e aqui eu preciso fechar o olho e lembrar com muito carinho, com muito cuidado, você resolve apresentar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Né? Então, assim, por exemplo, uma vez eu viralizei com um vídeo, vou até colocar um pedacinho dele aqui, é um vídeo que viralizou, teve quase 3 milhões de views no Instagram, que é eu estava resolvendo, em outras palavras, mostrando de onde vinha a fórmula de Bhaskara. E foi muito engraçado. Muitas vezes, até hoje o pessoal me manda esse vídeo, olha só, tu viralizou, virou meme, não sei o quê. Eu acho muito legal isso, porque as pessoas encaram a fórmula de Bhaskara como uma coisa inútil. Então eu vou usar ela para tentar te responder onde eu uso isso. Se você imaginou, por exemplo, que você pegaria a fórmula de Bhaskara e usaria ela diretamente na sua vida todos os dias, porque às vezes vem a famosa frase, eu nunca usei isso na minha vida. Ingrato. Você usa todos os dias e não sabe. Você usou a lógica por trás dela. Você usou tudo aquilo que você aprendeu. Imagina a fórmula de Bhaskara bonitinha aqui. Você usou a hierarquia. Você entendeu e aprendeu como estabelecer uma regra. Como colocar o A no lugar do A, o B no lugar do B, o C no lugar do C. E assim por diante. Então assim, a gente está aprendendo toda a lógica por trás envolvida. E essa lógica vem no dia a dia. Quando a gente aprende a fazer um cálculo mais rápido. Quando a gente tem que entender quando dá um troco pra gente. Quando, enfim, em diversas maneiras, tá? A gente sempre está usando essas lógicas, mas a gente não tem a capacidade de agradecer toda a carga lógica que veio vindo e que a gente teve que aprender durante a vida. Mas a gente só sabe dizer onde eu uso isso. Quando, ironicamente, a gente basicamente já está usando. Então, assim, é muito complicado as pessoas entenderem isso. Tem professores que falam assim, onde eu uso isso? Eu até respondo eu assim também, mas eu juro que é ironicamente, tá? Que o pessoal pergunta, onde eu uso isso? E eu digo, para passar na prova, né? Mas calma, é uma brincadeira. Claro que a gente não deve responder isso para passar na prova. Claro que não é isso. O fato é que a gente, quando estuda alguma coisa, quando a gente aprende alguma coisa, a gente está evoluindo. Coloca bem grande aqui, evolução. Cara, estudar faz bem. Faz bem pro cérebro, faz bem pra gente entender as coisas melhor. Só faz bem. Existem diversos estudos que dizem que estudar faz bem. E aí tem uma coisa que faz bem para você. Não quero saber, eu quero saber onde eu uso isso. Porque eu sou mais importante, eu sou... Calma, gurizada. Então assim... É carregado de, primeiro eu falei da raiva, depois da ansiedade, e depois, basicamente, tudo é carregado. O somatório dessas coisas fazem com que a gente acabe não entendendo aquilo. Mas a gente precisa entender que a palavra evolução ela é muito forte nesse sentido. A gente está estudando, evoluindo e aprendendo mais. Esses tempos eu fui conversar com um amigo meu que gosta muito de futebol americano, veio ver aqui comigo um jogo em casa, e a gente começou a falar de alguma coisa de história, e aí eu comecei a contar pra ele, e ele começou a ficar espantado com o quanto que eu sabia de história. Na verdade eu não sei muita coisa de história não, mas ele ficou espantado com o quanto eu sabia. E eu falei pra ele, cara, eu gosto de estudar história. Eu me sinto atraído por ler coisas de alguns tópicos de história, eu gosto de estudar, principalmente de história do século XX, eu já li vários livros sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso, me fez bem, me fez evoluir, me fez aprender. E, basicamente, eu não tenho que responder uma pergunta de história num quiz para viver o resto da minha vida, ou não vou usar isso todos os dias. Mas o fato é que a gente evolui. E se eu tivesse que responder para vocês em algumas palavras ou de algumas maneiras, como eu estou fazendo aqui agora, talvez a palavra evolução é a melhor de todas. Outra coisa que eu queria falar, assim, eu sempre gosto de contar uma história que a gente acaba não aproveitando muito bem as oportunidades que a vida nos dá. Ou às vezes a gente aproveita sem saber. Eu, muito cedo, quando eu tinha cerca de 14, 15 anos, meu pai tinha uma mini gráfica, vamos chamar assim. E aí eu me lembro que quando ele teve aquela gráfica, ele disse que eu era para trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele. Claro que não era bem um trabalho, eu ficava um tempo lá, fazia alguma coisa, ajudava, não tinha horário, enfim, não era um empregado. Mas o fato é que quando eu comecei a trabalhar lá, aquela gráfica do meu pai fazia algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente fazia panfletos. Ou gerava ideia de panfletos. A gente fazia, por exemplo, designs, pequenos designs de algumas coisas, sabe? Então, assim, panfletos de propaganda. Eu me lembro que eu mesmo tinha um cliente que fazia comandas de bar, sabe? Essas coisas assim. Então, assim, eu trabalhei muito cedo, vamos colocar assim, com uma pequena ideia de design. Eu e depois a minha irmã também. A minha irmã não lembro se chegou a trabalhar lá, mas a minha irmã gostava muito do assunto que a gente falava sobre isso. Isso influencia as pessoas. O fato é que hoje eu sei muito de design sem ser formado em design. Primeiro porque eu tenho alguma ideia, alguma noção daquela época que eu trabalhei lá, que foi, sei lá, 2, 3 anos. E isso me fez muito bem. E eu não estava nem aí se eu ia usar isso um dia. Mas o fato é que eu acabei aproveitando aquilo que me fez evoluir muito rápido. Então, assim, isso foi muito legal.
Coincidentemente ou não, eu uso tudo isso para o meu canal, para as coisas que eu faço aqui. Esses pequenos conhecimentos de design. Outra coisa que aconteceu também naquela época foi o fato de que a minha irmã, influenciada por isso ou não, virou uma designer. E ela é muito, muito competente no que faz. Isso também influenciou. Ela também não pensava se ia usar isso um dia ou não, mas isso acaba influenciando. Ela conseguiu pegar uma situação da vida e aprender e evoluir com aquilo também. Tá, mas beleza, onde mais eu vou usar isso? Ou por que eu deveria fazer isso? Ou sei lá. Cara, estudar, de uma maneira geral, tá? Antes de dizer onde eu vou usar isso. Estudar te faz aprender, te faz, não só, claro, aprender, obviamente, mas te faz evoluir, como eu já falei, mas te dá uma certa maturidade. Acho que maturidade, a gente entender que maturidade, que é de fato, o que essa palavra quer dizer, é quando a gente começa a compreender os problemas da vida. Meio louco isso, eu não quero entrar em filosofia, até porque eu não tenho domínio total aqui. Mas quando a gente tem maturidade para entender, ou a vida nos dá situações de diversas maneiras, a gente fica... Tem uma expressão muito famosa que diz isso, chama calejado. Ah, eu estou calejado em tal coisa, eu sei fazer isso, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo. Estudar te coloca em diversas situações que não diretamente, mas de alguma maneira você vai acabar vivendo aquilo. É uma eventual reprovação. Esses dias me perguntaram aqui no canal se já foi reprovado alguma vez. Já. Não foi legal, porque ninguém gosta de reprovar. Mas fato é que me ajudou em um monte de coisa. A encarar, a ter maturidade, enfim. A saber lidar com situações difíceis que vieram depois. E eu não vou dizer que foi bom ser reprovado. Mas uma coisa eu posso dizer, eu aprendi muito com aquilo. E depois eu aprendi a estudar, enfim. Tantas outras coisas que foram mudando nesse sentido também. Mas... o fato é que essa maturidade, seja ela no estudo, faz com que tu encare as coisas da vida melhor. Você trabalha melhor porque você teve que estudar, porque você se organizou para estudar, porque você entendeu lógica, porque você entendeu muitas coisas que te cobraram na época do colégio, que te cobram até hoje na faculdade e assim por diante. Beleza? Então, assim, essa maturidade que você ganha por fazer certas coisas ou por estudar certas coisas, já sabe, vai ser útil depois, pode ter certeza. Tá, beleza, mas quem nunca aqui ficou bravo com o pai ou com a mãe quando mandava a gente pra escola e a gente não queria ir pra escola? Levanta a mão aquele que ficava bravo com o pai ou com a mãe quando mandava a gente ir pra escola e a gente não queria ir pra escola. Tá, mas fato é que eu também ficava bravo, porque eu achava que eu não queria fazer aquilo, eu queria fazer outra coisa, eu queria, sei lá, ou jogar um videogame, jogar futebol com meus amigos, jogar basquete com meus amigos, eu adorava jogar basquete, jogo até hoje. Então assim, qualquer coisa era mais interessante do que uma aula, né? Então por que a gente vai pro colégio? Por que a gente aprende essas coisas, né? Encarem isso da seguinte maneira. Estudar ou ir para a escola, obedecer um horário, estar acordado de manhã para ir para a aula, para aprender a fórmula de Bhaskara ou qualquer outra coisa. Eu estou aqui usando a fórmula de Bhaskara de novo, mas beleza. Para aprender qualquer outra coisa, você tem que entender que aquilo te traz, nem que seja um pouco de responsabilidade, tá bom? E isso faz com que você evolua. Olha eu falando de evolução de novo. Pode isso, produção? Pode. Pode repetir? Beleza. Então assim, o fato é que você evolui com a responsabilidade. Isso faz com que você acorde para a vida, com que você tenha responsabilidades no futuro e você seja aquilo que você quer ser, fazendo aquilo de uma maneira muito bem feita. Então, estudar é bom, aprender as coisas é bom. E por que eu estou estudando aquilo? Alguém sabe que aquilo é importante para você de alguma maneira. Eu não sou nenhum educador, eu não tenho formação de licenciatura para dizer isso. A única coisa que eu posso dizer é aquilo que eu vivi, aquilo que eu sei. E eu vejo essas coisas acontecendo por ser um professor. É muito legal quando eu pego, por exemplo, um aluno em começo de curso, como professor universitário, e eu acabo vendo a evolução dele no final do curso. E é aquilo que eu imaginava dado aquilo que ele se comportava no começo do curso. Então isso é muito legal, é muito interessante acompanhar essa evolução. Assim, eu já estou há 7 anos como professor universitário, eu já consegui formar alguns alunos, isso é uma coisa muito fantástica. Formar no sentido de acompanhar a evolução deles, dar aula no começo e no fim, então isso é muito legal. Ou então alunos que vêm e falam comigo até hoje, dão esse feedback: professor, o senhor tinha razão, eu tinha que aprender cálculo, porque cálculo era a base para todo o resto do meu curso. E isso tira um peso de mim, porque eu vou sempre responder aquela pergunta: onde eu uso isso para a sua própria evolução? E tenho dito, beleza? Até a próxima. Olha. Mas é nóis. Sempre tem um cachorro. Sempre tem um cachorro, velho. Eu não sei, cara. Sempre tem um cachorro.